Eu dou a palavra, mas tem que dar o microfone. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Hoje a pergunta que a gente vai fazer, para a gente mesmo guardar ela no coração, todos nós, Senhor, me ajude a enxergar o muito que o Senhor me deu, porque Ele nos dá muito. Mas quando a gente escuta essa expressão, muito será cobrado a quem muito foi dado, muitos de nós às vezes falam assim, ufa, ainda bem que isso não é comigo. Eu não sou um grande missionário, esses aí, né? Esses líderes, né? E a gente tem uma tendência a ser ingrato. Se a gente ficar nessa condição, a gente acha que a gente quase não recebeu e a gente não tem nenhum compromisso com a vida, com as pessoas, conosco mesmo. Mas hoje a gente precisa mergulhar em nós. Eu quero começar trazendo aqui uma mensagem, uma história que está no livro Pontos e Contos, do Humberto de Campos, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Ele chama Grande Cabeça. Provavelmente muitos de vocês conhecem ela. Eu achei bastante apropriada para a gente começar a nossa reflexão. Ele diz aqui assim, o doutor Abelardo Tourinho era indiscutivelmente verdadeira águia de inteligência. Advogado de renome, não conhecia derrotas. Então tá aí, um advogado brilhante, de renome, que não conhecia derrotas. Ele não perdia uma causa. A briga que ele comprava podia estar certo, ele ia ganhar. A inteligência dele estava na forma como ele conhecia a linguagem que é utilizada no campo jurídico, como ele interpretava a lei. Porque nós sabemos que tudo é interpretação. E quem interpreta melhor, né? Quem fala melhor no tribunal acaba convencendo. E aí deram esse apelido para ele, de Grande Cabeça, porque eles entendiam que ele tinha uma inteligência fora do comum. E a fama dele se espalhou e as pessoas começaram a procurá-lo, porque quem tinha uma causa bem trincada, daquelas bem difíceis, podia contratá-lo que se saía bem. Mas ele cobrava. E quando ele percebeu que ele era bom, ele começou a cobrar muito. Quem não tinha como pagar, não precisava nem procurá-lo. Até aí ele foi caminhando, fazendo ali a sua fortuna e vai descendo. Conta-se que quando o homem chegava no tribunal, todo mundo tremia, porque sabia que ia ali acontecer muita coisa, e até os funcionários, que às vezes não tinha nada a ver, tinha medo dele estar com um processo em cima deles, porque com certeza ele ia ganhar. E aí ele foi amealhando fortuna, e começou a arrumar uns clientes duvidosos. Porque o que interessava para ele era quem pagava. Não importa a causa, não importa o cliente. Pagando, não tinha problema. E ele passou a ter uma clientela extremamente comprometida com o erro, com a corrupção, mas no meio dos apupos, dos aplausos, está lá o Grande Cabeça e os elogios, e passou a ter uma clientela praticamente de pessoas envolvidas com a criminalidade e aumentando a fortuna. Mas no meio desses elogios todos, tinha uma pessoa que não elogiava. Tinha uma pessoa que sempre tinha um pé atrás com os elogios. E essa pessoa nada mais era do que a mãezinha dele. A mãezinha falava, meu filho, você toma cuidado. Meu filho, o que é isso? O que você está fazendo com esse patrimônio que Deus te deu? E ele falava, mãe, eu estou defendendo as pessoas, né? E ela falava assim, mas Jesus falava para a gente não esquecer dos fracos, dos oprimidos e dos irmãos que necessitam, né? E aí ele era tão inteligente que ele usava até a Bíblia para defender as causas dele. Ele falava, mas os que gozam saúde não precisa de médico. Está escrito lá na Bíblia? Bom argumento. Mas a mãe também não se convencia.
ela sempre o alertava, falava, meu filho, você precisa fazer o bem, você precisa ajudar pessoas. Ele dizia assim, mãe, lá no meu escritório, porque aí ele já estava de dinheiro de escritório, então ele já tinha advogados que trabalhavam para ele. Ele dizia assim, tem os meus advogados que ajudam quem precisa, que faz a caridade, eu peço para eles fazer. A mãe não aceitava. Ela falava, não, você não entendeu. Eu quero ver você fazer uma coisa sua. Eu quero ver você se doar. Mas nem assim, nem com as insistências da mãezinha, ele se convencia. Aqui um pouco mais à frente, quem quiser ler depois com mais detalhes, é esse livro, Pontos e Contos, o capítulo 23. Aqui Humberto de Campos e Chico narra assim para nós. A mãe, né, cobrando dele, meu filho, e nada, aí ele diz aqui assim, ó, iludira-se com a opinião pública, que o considerava grande cabeça, e colocou todas as possibilidades de sua vigorosa inteligência a serviço das aquisições menos dignas. Ele adorava esse apelido que deram para ele, grande cabeça. Tudo para ele, então ele era ali o grande cabeça. Passou mais algum tempo, ele extremamente afortunado, a mãezinha veio a óbito. E mesmo desencarnada, a mãezinha ainda tentava, em sonhos, alertá-lo. Mas o tempo foi passando, a fortuna aumentando, até que ele um dia veio a óbito. Então, uma vez lá no mundo maior, qual não foi a surpresa dele? Ele se viu numa região de muito sujeira, um lamaçal imenso, muita dor e detalhe, a cabeça enxafurdada na lama. Ele não conseguia levantar a cabeça. E ele percebeu que a cabeça dele estava enorme. Aí já não era uma grande, era uma cabeça grande mesmo, imensa, pesada, que ele não conseguia levantar de onde ele estava. A coisa ampliou, plasmou. E ao redor ali, espíritos, principalmente espíritos que sofreram injustiças devido às defesas erradas dele, de pessoas inimigas, cobrando. Mas a mãezinha bondosa ali, tentando levantar aquele filho, ainda naquelas condições, mas tudo que a mãe fazia, ela não conseguia. Até que um dia, depois de muito tentar, porque ele passou dezenas de anos naquela região de sofrimento, com a cara ali, enxafurdada naquele charco, na lama, a mãezinha resolveu pedir ajuda a espíritos de maior elevação, que tivesse compaixão do filho dela, que ela entendia que ele muito tinha errado, mas que ela pedia uma chance para ele, né? Coisa de mãe. E aí um bom espírito veio, então, em auxílio daquela mãe, para avaliar a situação dele. Após olhar, olha o que ele disse para ela. Minha irmã, o nosso amigo padece de inchação da inteligência pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Às vezes, quando fala em arma, a gente pensa no revólver, na faca, nas bombas, né? A inteligência pode ser também uma arma, né? Então, foi o que ele disse para ela. Pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia do amor próprio. Ao que vejo, buscando solução para ele, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia no corpo terrestre. Ele ia renascer com uma cabeça grande. Agora não era grande cabeça, não. Era cabeça grande. O mal da hidrocefalia. Não tinha outro caminho para ele, né? A nobre genitora, a mãezinha, chorou amargurada, mas não havia remédio, senão conformar-se. Aí eles concluem assim, Chico e Humberto. E daí a algum tempo, pela inesgotável bondade do Cristo, Abelardo Tourinho podia ser identificado por amigos espirituais numa desventurada criança do mundo.
colada a triste carrinho de rodas, apresentando um crânio terrivelmente disforme para curar os desvarios da grande cabeça. Então, para a gente pensar o que eu tenho, o que o Pai colocou em minha mão e que uso que eu estou fazendo, né? Aqui no Evangelho, então, Allan Kardec colocou essa passagem para nós no capítulo 18, onde ele intitulou Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É uma passagem do Evangelho de Lucas que diz: aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Então, que a gente comece a pensar, porque a primeira concessão que nós tivemos do muito que nós temos foi a nossa encarnação. Para começar, né? Nós estamos aqui reencarnados, foi uma bênção, uma dádiva de Deus. E a pergunta é, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu venho fazendo nesses 57 anos que eu pus os meus pezões aqui na Terra? É hora da gente começar a fazer umas reflexões. A minha vida foi essa primeira concessão, esse primeiro muito que o Pai me deu. E se eu aqui estou, a expectativa do Pai é a de que quando eu voltar, eu volte melhor do que eu vim. O que eu tenho feito em palavras, pensamentos? O pensamento é o maior desafio nosso, né? E ações. Porque talvez eu até nem faço, né? Nós não fazemos tudo que nós pensamos, mas nós espíritas sabemos que pensamento é matéria, pensamento é sintonia, pensamento gera, né? Às vezes nós estamos tão assustados com as guerras. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei de guerra, apareceu mais outra, né? Mas a espiritualidade fala, um pensamento de raiva que eu emito, ainda que eu nem venha a realizá-lo em ação, eu estou poluindo esse ar, contribuindo para que forças do ódio se potencialize, né? Então, que a gente pense no muito que nós recebemos. É interessante, eu lembrei de uma passagenzinha do São Francisco de Assis, fala-se que certa feita, e olha que é São Francisco, né? Que ele estava sentado assim numa pedra, tristinho, estava lá com uma cara muito triste, muito brocochô, e o Frei Leão foi observando aquilo e foi ficando intrigado. O Frei Leão era um dos mais próximos dele, né? Foi nele, não aguentou, ele falou, mas mestre, o que foi, né? O senhor está tão triste, tão acabrunhado, o que está acontecendo? Ele falou assim, meu amigo, eu não sei porquê, mas hoje eu amanheci pensando naquela passagem de Jesus, de que muito será cobrado, a quem muito foi dado. E eu estou pensando o que vai ser de mim, porque eu recebi tanto de Jesus, né? Aí o Frei Leão chegou aqui e falou, mestre, pelo amor de Deus, o senhor é o nosso mestre, o senhor é o nosso maior exemplo de trabalho, de bondade e tudo. O senhor falando uma coisa dessas, né? Ele falou assim, meu filho, mas eu não faço quase nada do que eu recebo, né? Isso São Francisco de Assis. Mas aí ela acrescentou para ele, mas eu sou muito feliz do tanto que o Pai me dá. Então, que a gente pense aí nas nossas questões. Allan Kardec começa comentando assim, essas máximas têm sua aplicação, sobretudo, nos ensinamentos dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo, seguramente é culpado de não os praticar. E olha, a gente pode ter aí o que diz alguns censos, que uma boa parte da população não acredita em nada, que é cético, que é ateu, que não sei o quê. Mas não há uma criatura na face da terra que nunca tenha ouvido falar em Deus. E uma vez que a gente tenha ouvido falar em Deus, tem ali uma semente. A gente já passa a ter responsabilidade. E o Livro dos Espíritos diz para nós que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, a gente já nasce sabendo que nós temos um Pai que nos ama, que quer o nosso melhor e que a expectativa dele
é que nós também nos amemos, né? Mas o Kardec começa a pegar no nosso pé aqui nessa lição. Quem leu ela vai se lembrar aí. Aqui um pouco mais embaixo ele fala assim: os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistem no mal. Por muitas vezes escreve sua própria condenação. Né? Aí a gente que trabalha um pouquinho na mediunidade já dá uma tremida aí, ó. Por muitas vezes escrevem sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos estão se dirigindo. Eu já falei aqui em outras ocasiões que ele também fala que médios nós todos somos. O que a gente não fez foi dar uma ampliadinha na coisa aí, um aperfeiçoamento. Mas essa capacidade de intercâmbio entre nós que estamos aqui na experiência física e os que estão no mundo maior, ela é intensa e ela nunca parou, desde que o mundo é mundo. O que a gente faz com as nossas sensibilidades, com as nossas intuições, né? Muitos conhecem essa história que eu conto aqui, está nos Mensageiros, o capítulo 7, é a queda de Otávio, né? Falando aqui dos médiuns, a gente lembra dessas histórias. Ele conta que depois de uma experiência onde ele desperdiçou todas as oportunidades que ele tinha, lá no mundo maior ele foi bater as portas do nosso lar pedindo ajuda, pedindo socorro, né? E a espiritualidade acolheu ele, então, na colônia Nosso Lar. E ele fala que lá 6 abnegados irmãos recebeu ele com muito carinho, vendo ele naquela dificuldade toda, cuidou, auxiliou, deu curso e falou: meu irmão, o melhor para você é você voltar à Terra, recomeçar, né? Quando a gente percebe que errou, a gente desespera, tudo que a gente quer fazer de novo, deixa fazer de novo, né? Quando a gente desencarna é assim também, a gente fala: nossa, não, deixa eu voltar, agora vai dar certo, agora vai, né? E ele, naquela ânsia de consertar os erros, ele queria voltar quase que imediato. Ele falou: não, você vai se preparar para você fazer bem feito. Fala que prepararam ele por quase 30 anos, mas falou: você vai trabalhar muito agora, rapaz, viu? E nós vamos te ajudar. Então, o que aconteceu? Ele ia nascer com uma mediunidade muito aflorada, mas essa mediunidade ela para ajudar as pessoas, levando a mensagem de consolação, levando a cura. Ele ia ter muitas mediunidades, psicografia, o passe, as vidências. Era para ele trabalhar no bem. E ele fez todos os compromissos, porque do lado de lá a gente faz. A gente assina todas as promissórias. É uma beleza, né? E ele, empolgado, veio, e aquelas 6 espíritos falou para ele: tem mais, nós estamos te ajudando. Lembra da fala do Cristo? Muito será cobrado de quem muito foi dado. Nós vamos precisar da sua ajuda, viu? Nós aqui também precisamos de ajuda, porque nós vamos voltar. E ele fez o compromisso de ajudar aquelas 6 entidades. Então ele conta que ele nasceu, ele teve a felicidade de nascer filho de uma mãe que era espírita, né? A gente tem que agradecer os pais que tem, independente do que são, que eles nos deram a oportunidade de aqui estar, né? E aquela mãezinha já ali o educou na evangelização. O pai materialista, ele conta, mas o pai não interferia, porque o pai era um homem de bem, tudo planejado. Aos 13 anos, a mãezinha desencarna. E justo nessa idade, ele já tinha todas as percepções. E o pessoal do centro espírita que a mãe levava, cuidava dele. Falava: ó, menino, vamos cuidar disso e tudo. 15 anos, aí a coisa aflorou mesmo. Aflorou que ficou uma beleza. E o pai casou de novo. Quando o pai casou de novo, ele conta que a esposa veio com 3 filhos no pacote. Ele implicava com a mãe e as 3 crianças. Mas implicava que era uma gracinha de implicar, de não aceitar, de achar que ele que era o herdeiro, ele que era o primogênito, ele que era o dono. E ele conta que a mãe era tão bondosa, a madrasta, mas ela fazia de tudo para conquistá-lo, mas ele ali nas pirraças, né? O pessoal do centro, então, falando com ele: olha, Otávio, vamos trabalhar, viu, meu filho? Mas aí ele começou a duvidar da própria mediunidade dele.
Ele conta que ele tinha evidência, ele questionava, ele recebia uma mensagem, ele questionava, os espíritos falavam com ele questionava, e foi levando aí a situação desse jeito. Isso foi até os 19. Nesse período, a madrasta teve 3 filhos com o pai dele. 3 com 3, quanto que é? Quem falou que ia ajudar ele a precisar dele lá? 6 espíritos. Tá? Ele fala um detalhe interessante aqui que eu quero trazer para vocês. Ele diz assim, ó: o matrimônio não deveria estar na linha das minhas cogitações. Ele não nasceu para casar, viu? Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, ou seja, quem é casado pode ser também, né? O caso é o dele, que não foi para casar. Não, cadê? Ó, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos, gente, 20 anos, ele era bem novo aí, ó. Aos 20 anos, os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Então ele não ia casar, mas ele ia ser pai de 6 meninos. E ele fala que essa ocupação era importante para ele, porque ele tinha uma fraqueza no campo sexual. Esses meninos iam ocupar a vida dele de uma maneira tal que ele não ia ter tempo para nada, fora o trabalho mediúnico. Essas seriam, então, as ocupações dele. Mas aí ele conta que, com 19, o pai veio a óbito. Quando o pai veio a óbito, aí é que ele começou a pirraçar mesmo com a madrasta, não se importava, ela adoeceu, pegou uma doença, na época era terrível, porque não tinha cura, que era a lepra, e ela implorou para ele: cuida dos meus filhos, cuida dos seus irmãos, não deixa seus irmãos ao abandono. 3 eram irmãos de sangue do pai, e os outros 3 que ela trouxe, ele fala que ele a abandonou, horrorizado, deixando nos resvalo as 6 crianças. Aqueles que ele tinha se comprometido de auxiliar e de cuidar. E ele conta para o André Luiz que, à medida que ele fosse se dedicando ao trabalho no bem e às crianças, não ia faltar recurso financeiro para ele. Tinha mais isso. Mas ele precisava estar no caminho do bem. É o buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Como ele abandonou as crianças relegadas, não quis saber, ele conta que foi para um médico, porque ele não queria também saber da mediunidade, porque falava que aquilo era loucura, era coisa da cabeça dele. Procurou um médico, contou a história, o que o médico recomendou para ele? Sexo. Era justamente aquilo que era mais para ele tentar evitar, né? Aí eu falei, o médico mandou, não posso fazer nada, né? Aí era tudo que ele queria, era a senha. E ele conta que ele caiu na esbórnia, abandonou a mediunidade, abandonou os irmãos, abandonou tudo. E aí, numa dessas, aí ele conta que conheceu uma mulher de inteligência bem inferior à dele, mas de nível moral pior que o dele ainda. E aí, o meu pai contava isso, o meu pai disse que tinha isso mesmo. Ela ficou grávida dele, e aí ele teve que casar com um padre especial. O padre especial que obrigou ela a casar foi a polícia. Tá? Aí ele conta que ele teve que se casar na polícia, assumi-la e assumir a criança. E aí ele conta assim, que como ela tinha um nível de moral muito difícil, muito questionado, pela sintonia dela, ela atraía um espírito na mesma faixa vibratória dela, pior do que ela. Aí ele fala que ela abandonou a felicidade de cuidar de 6 crianças que eram anjos, para ter que aguentar essa esposa e esse filho, que eram espíritos extremamente difíceis. E ele encerra dizendo assim: releguei à rua 6 carinhosas crianças,
cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança, atormentaram-me ambos até o fim da existência. Quando para que regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos. E aí ele fala para o André assim, porque ele começa essa conversa com o André Luiz diz para ele assim, eu desperdicei uma vida na Terra, né? Eu fui um médico materialista, a gente já conhece essa história do André, né? E eu não acreditava. Aí ele olha para o André e fala assim, meu amigo, você ainda pôde contar com a bênção da ignorância. Você não conhecia, você não frequentou um templo religioso. O meu caso é muito pior do que o seu. Eu conheci até o intercâmbio entre os que estão encarnados e os desencarnados. Eu tive uma mãe que me levou para a casa espírita, eu tive as mediunidades, eu fui alertado, eu muito recebi e tudo joguei fora. Então, o caso de consciência dele era mais forte do que o André Luiz, porque o André Luiz tinha aí, como se diz, o desconhecimento, né? O que nós não temos, né? E aqui, às vezes a gente pensa assim, não, mas a minha vida é muito difícil, né? Eu tenho muitas lutas, só Deus sabe as dores que eu passo, mas às vezes até as nossas dores é o muito que a gente recebeu, porque a dor ela é educativa, né? O caso dele, as dores de cabeça que ele ia ter cuidando de 6 crianças, era também um processo educativo para ele se ocupar com coisas boas que ele abandonou. E às vezes a gente quer se livrar das nossas dores, sabe Deus para quê, né? É claro que eu não estou aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, por favor, eu não sou masoquista, mas que a gente carregue a nossa cruz com resignação, né? Agradecendo a Deus pelas lutas, porque elas nos auxiliam. Tem uma história de uma mãe que fala que ela era assim muito divertida também, e nessas diversões dela, ela acabou ficando grávida, né? E aí o pai, para variar, ele resolveu não querer, e aí ela viu a vida dela virada de ponta cabeça. Ela falou, meu Deus, eu estou sozinha, minha família não me apoia, e eu vou ter que trabalhar para cuidar do meu filho, né? Mas o senhor vai me dar forças. Esse filho não vai ser uma dor de cabeça para mim, porque eu fiz sabendo, né? E para a situação dela complicar, ele nasceu com uma deficiência nas pernas. Ele não andava. Então a vida dela era muito difícil. Cuidar de uma criança assim e ter que trabalhar para sustentar aquela criança. Mas ela, com todo amor que ela podia, ela foi criando esse filho. E o menino começou a crescer e percebeu o mundo, como toda criança. Então ele já estava com quase 8 anos quando ele começou a ver como é que era a rotina dela. Ela tinha que levantar, dar banho nele, cuidar, ela levava ele para a escola com toda dificuldade. Ela morava no 3º andar de um prédio, tinha toda a dificuldade de levá-lo, depois ia trabalhar, depois ela passava lá, pegava ele de volta, trazia para casa, deixava a comida pronta para ele, deixava ele sozinho de novo para ir trabalhar. Aí, na parte da tarde, ele ia para a janela e ficava olhando ela, e trabalhar, e ela ia sumindo. Aí conta-se que um dia ele viu ela indo, os meninos jogando bola, ele ficou olhando aquilo. Quando ela chegou de tarde, ele estava muito triste. E aí ele falou assim, mãezinha, eu sou um peso muito grande para a senhora sofre muito por minha causa. Eu estou muito triste com isso, né? E aí ela pegou, olhou bem para ele e falou assim, nunca mais você diga isso. Por favor, você é o meu tesouro. Não tem coisa melhor do que eu chegar em casa exausta do trabalho, cansada, e ver o seu sorriso. O seu sorriso é tudo de bom que Deus me deu. Não fale mais isso. Eu tenho certeza que você vai estudar e você vai ser um grande homem, né? Então, olha como que ela via o sofrimento dela, né? Para ela, ele era uma bênção. E aí, ele inculcou aquela ideia, e aí ele pôs na cabecinha dele,
eu vou estudar muito, porque ela disse que eu vou ser um grande homem. Então, ela tirou o desânimo dele, mesmo com as limitações, né, para que ele pudesse tocar, né? Bom, meus amigos, então a gente precisa pensar nas nossas alegrias, nas nossas dores, e lembrar que muito será cobrado de que muito foi dado. Aqui tem mais uma pegadinha, o Kardec pegou no nosso pé aqui, ó. Aos espíritas, portanto, muito será pedido porque muito receberam. Assim como muito será dado àqueles que aproveitarem o que receberam, né? Hoje eu trouxe 3 livros do Chico, esse aqui também é dele, do Humberto Campos. O Chico muito recebeu e muito doou, né? Não preciso nem questionar aqui. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Quem não leu, pelo menos conhece o título. Olha, nós nascemos no coração do mundo, pátria do evangelho. Então a gente recebeu mais do que os outros, tá? Já pensamos nisso? Então, vamos pensar, né? Nós nascemos na pátria do evangelho, tá? Então que a gente pense que a gente tem aí uma responsabilidade. E aqui a gente finaliza pensando no centro espírita, né? A gente recebe tanto do centro espírita, a gente vem no centro... A gente já parou para pensar nisso? Tanto que a gente recebe do centro espírita, né? E o que eu estou dando para o centro espírita, né? Para essa família que somos nós aqui. Então vamos pensar na nossa vida, nas nossas relações, o que eu posso fazer na minha família, no meu trabalho, com os parentes, com a sociedade, com os meus amigos, que eu possa ser para eles o melhor que eu puder, porque essa é a expectativa de Deus, que a gente possa doar, porque nós já recebemos muito. Eu quero agradecer a vocês pelo dia, que Jesus nos abençoe, muito obrigado.